Minha cidade era linda. Lá tinha tudo que eu queria. Eu fazia bagunça na escola. Adorava a natureza. De repente, a guerra acabou com tudo. Tivemos que fugir. E nesse dia, parece que a vida parou. A guerra, os conflitos internos em vários países e as perseguições políticas, étnicas e religiosas interrompem as vidas de milhares de famílias. De um dia para o outro, elas perdem tudo. O Acnur, Agência da ONU para Refugiados, existe para proteger pessoas que foram forçadas a deixar seus lares e comunidades em busca de segurança. Imagine acordar amanhã e descobrir que você precisa abandonar sua casa imediatamente, sem tempo para arrumar suas coisas, sem saber se algum dia poderá voltar. Agora, imagine sair levando apenas uma mochila, enquanto deixa para trás sua escola, seus amigos, sua rua, suas lembranças e até parte da sua identidade. Essa é a realidade de milhões de pessoas refugiadas espalhadas pelo mundo atualmente. Pessoas que não saíram de seus países porque quiseram viajar ou buscar aventuras. Elas fugiram porque permanecer significava correr risco de morte. Quando vemos imagens de campos de refugiados na Síria, na Palestina ou em outras regiões do planeta, muitas vezes enxergamos apenas números, mas por trás de cada barraca existe uma história, existe uma família, existe medo, existe trauma e existe também esperança. Vivemos em um mundo cada vez mais globalizado, um mundo conectado pela internet, pela economia e pelas redes sociais, mas também um mundo marcado por guerras, desigualdades, perseguições políticas e crises humanitárias. E é justamente nesse cenário que surge uma das questões mais importantes da atualidade, que é o drama dos refugiados. Mas, afinal, qual que é a diferença entre migrante e refugiado? Por que milhões de pessoas são obrigadas a abandonar seus países? Quais regiões do planeta concentram os maiores fluxos de refúgio? E mais importante, como que nós, enquanto sociedade, devemos enxergar essas pessoas? Hoje, vamos mergulhar profundamente nesse tema para compreender não apenas os aspectos geográficos e políticos, mas também os impactos humanos e emocionais do refúgio no mundo contemporâneo. Antes de qualquer coisa, é fundamental entender uma diferença que muita gente confunde. Migrante e refugiado não são sinônimos. Essa diferença parece simples, mas possui enorme importância jurídica, política e humanitária. O migrante é a pessoa que decide se deslocar voluntariamente. Normalmente, ela busca melhores condições de vida, oportunidades de trabalho, estudo ou qualidade de vida. Por exemplo, imagine um brasileiro que decide morar no Canadá para trabalhar e ganhar um salário melhor. Ele continua podendo voltar ao Brasil quando quiser. Isso caracteriza migração. Já o refugiado vive uma situação completamente diferente. O refugiado não escolhe sair, ele é forçado. Ele abandona seu país porque sua vida, sua liberdade ou sua segurança estão ameaçadas. Isso pode acontecer por guerras, perseguições políticas, religiosas, étnicas ou graves violações de direitos humanos. Ou seja, enquanto o migrante busca oportunidades, o refugiado busca sobrevivência. Essa distinção é tão importante que existe proteção internacional específica para refugiados, organizada principalmente pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Esse órgão atua oferecendo assistência humanitária, abrigo, alimentação e apoio jurídico para milhões de pessoas deslocadas. Quando a mídia utiliza os termos de maneira errada, surgem problemas sérios, porque um refugiado precisa de proteção especial garantida pelo direito internacional. Imagine alguém fugindo de uma guerra civil. Essa pessoa não pode simplesmente voltar para casa, porque sua vida continua em risco. Por isso, compreender esses conceitos é essencial para desenvolver uma visão crítica e humanitária do mundo. Nos últimos anos, o número de deslocamentos forçados cresceu de maneira impressionante. Hoje, mais de 150 milhões de pessoas vivem algum tipo de deslocamento relacionado a guerras, perseguições ou crises humanitárias. Isso mostra que o refúgio deixou de ser um problema isolado e se tornou uma questão global. Diversos fatores explicam
explicam esse crescimento. Um dos principais são os conflitos armados. A guerra na Síria é um dos maiores exemplos do século XXI. Milhões de sírios foram obrigados a abandonar suas casas após anos de destruição, violência e instabilidade política. Outro exemplo recente é a guerra entre Rússia e Ucrânia, que provocou uma das maiores crises de refugiados da Europa nas últimas décadas. Além das guerras, existem perseguições religiosas e étnicas. No Mianmar, por exemplo, a minoria Rohingya sofre perseguições violentas, levando milhares de pessoas a fugir para países vizinhos. Também existem crises econômicas e políticas profundas. A crise na Venezuela provocou um enorme fluxo migratório e de pedidos de refúgio em países da América Latina, incluindo o Brasil. E existe ainda um fator cada vez mais importante, que são as mudanças climáticas. Secas extremas, enchentes e desastres ambientais já estão obrigando populações inteiras a deixarem suas regiões. Muitos especialistas acreditam que os refugiados climáticos serão um dos maiores desafios do futuro. Quando analisamos o mapa mundial dos refugiados, percebemos algo importante. Os maiores fluxos estão concentrados principalmente na África, no Oriente Médio e em partes da Ásia. Essas regiões compartilham características semelhantes, como instabilidade política, pobreza, conflitos armados, fragilidade institucional, disputas religiosas e territoriais. Na África, países como a Somália e a República Democrática do Congo convivem há décadas com guerras civis e violência interna. No Oriente Médio, conflitos históricos envolvendo a Palestina, a Síria e o Afeganistão produziram milhões de refugiados. Muitas vezes, essas populações fogem para países vizinhos por causa da proximidade geográfica. Os sírios, por exemplo, buscaram refúgio principalmente na Turquia. Já os ucranianos migraram em massa para a Polônia e para a Alemanha. Isso mostra que os deslocamentos não acontecem aleatoriamente. A proximidade geográfica reduz custos e facilita a travessia. Além disso, fatores culturais, linguísticos e econômicos também influenciam. Muitos refugiados procuram lugares onde já existem comunidades de pessoas da mesma nacionalidade. Isso ajuda na adaptação e aumenta as chances de conseguir trabalho e apoio. Os campos de refugiados representam outra realidade importante. Quando observamos imagens de grandes campos na Síria ou em Rafah, na Palestina, percebemos verdadeiras cidades improvisadas. Mas por que tantas pessoas se concentram nesses lugares? Porque os campos oferecem proteção mínima e acesso à ajuda humanitária. Organizações internacionais conseguem distribuir água, alimentos, medicamentos e assistência médica de maneira mais organizada nesses espaços. Além disso, existe um forte aspecto comunitário. Em momentos extremos, as pessoas buscam apoio coletivo. Estar próximo de outras famílias cria sensação de segurança emocional e sobrevivência. Mesmo assim, as condições nesses campos costumam ser extremamente difíceis. Falta saneamento básico, existe superlotação, o acesso à educação é muito limitado, muitas famílias vivem anos em barracas improvisadas e talvez o aspecto mais doloroso seja a incerteza. Muitos refugiados não sabem se algum dia poderão voltar para casa. O retorno ao país de origem é um dos dilemas mais complexos do refúgio. Imagine viver anos longe de seu país e depois receber a notícia de que a guerra terminou. Você voltaria? Essa pergunta parece simples, mas envolve emoções profundas. Muitos refugiados desejam retornar porque sentem saudade de suas raízes, da sua cultura, da família e da própria identidade. Mas o medo continua existindo. Casas destruídas, traumas psicológicos, instabilidade política, falta de infraestrutura, a cidade ainda pode estar em ruínas. Por isso, o retorno não depende apenas do fim oficial de uma guerra. É necessário reconstrução econômica, segurança e estabilidade. O caso da Síria mostra exatamente isso. Mesmo após mudanças políticas recentes, muitos sírios ainda hesitam em retornar por medo da violência e das incertezas. Esse debate também nos leva a refletir sobre empatia. É muito fácil analisar números e mapas à distância. Difícil é imaginar o impacto psicológico de abandonar tudo o que você conhece. O refúgio não é apenas um fenômeno geográfico,
é um drama humano, envolve identidade, pertencimento e sobrevivência. E o Brasil participa dessa realidade. Nos últimos anos, o país recebeu milhares de refugiados, principalmente venezuelanos. O Brasil possui políticas de acolhimento reconhecidas internacionalmente e se tornou um importante destino humanitário na América do Sul. Isso revela que os deslocamentos populacionais não são problemas distantes, eles também fazem parte da realidade brasileira. Ao mesmo tempo, surgem desafios sociais importantes, como garantir integração, como combater a xenofobia, como acolher sem gerar exclusão. Essas perguntas mostram que o tema dos refugiados envolve geografia, política, economia, direitos humanos e ética. Ao longo deste vídeo, percebemos que o fenômeno dos refugiados vai muito além das fronteiras e dos mapas. Falamos sobre guerras, perseguições, crises políticas e deslocamentos forçados, mas, acima de tudo, falamos sobre pessoas que perderam casas, pessoas que perderam suas famílias, pessoas que perderam parte de suas histórias. Compreender a diferença entre migrante e refugiado é essencial para enxergar o mundo com mais responsabilidade e consciência, porque palavras importam, políticas públicas importam e a forma como tratamos seres humanos em situações de vulnerabilidade também importa. Vivemos em uma época em que as crises internacionais estão cada vez mais conectadas. Um conflito em uma região do planeta pode gerar impactos humanitários em dezenas de países diferentes. Por isso, discutir refugiados não é apenas estudar geopolítica, é discutir humanidade. Talvez a maior reflexão seja justamente esta: se nós estivéssemos na mesma situação, se fôssemos obrigados a abandonar o nosso país, se precisássemos fugir para sobreviver, como gostaríamos de ser recebidos? Essa pergunta nos ajuda a compreender que, antes de qualquer nacionalidade, religião ou fronteira, todos compartilham algo em comum: o desejo de viver com dignidade, segurança e esperança. Look at their faces. Faces of loss. Homes, villages, even countries lost. Their harrowing stories are of fear and flight and courage. In 2015, 3.2 million were seeking asylum, the highest number in history. There were 21.3 million refugees, the highest number since the 1990s. And 40.8 million were displaced in their own country, the highest number ever. A total of 65.3 million people. Forced displacement has doubled in less than 20 years. From 33.9 million to more than 60 million people forced from homes, driven to flee. This is their testimony. أقل شيء هي أبوي راح لليوم ما بنعرفه، ما هي الطقية ما بنعرفه. شو صار مع أبوك اللي راح بالأحداث. Yo me vine a alojarme acá porque perdí un hijo, me mataron un hijo. Y yo pensaba que también. Increasingly, this affects each one of us. In 2015, one of every 113 people on the planet was either seeking asylum, internally displaced, or a refugee. Every minute, 24 people were newly displaced in the world. That's a population greater than all of France. Most were found in the Middle East and then Africa. Europe had the smallest number, and that included Ukraine and Turkey. One of every 113 in the world. That is a crisis. Дедушка прошел Великую Отечественную войну. Разве он знал, что такое будет? It is not Syria. It is not Syria. It is, I think, it is a kind of film.
My mother was shot during that crisis, and my father has left us to come here and went back. We don't know why he's. Global displacement is higher than ever. The main highlight is that we have an almost 10% increase of people on the move, refugees, displaced people, asylum seekers from last year. This is not good. And we should not forget, 90% of those people are not in the rich world. They are in developing countries, in middle income, poor countries, but it is the magnitude that strikes the most. Most of the world's refugees come from 3 countries: Syria, Afghanistan, and Somalia. The highest number of internally displaced are in Colombia, Syria, and Iraq. In 2015, 51% of all refugees were children, and almost 100,000, 98,400 exactly, were alone, unaccompanied or separated from their families. Those who flee bombs and terror find their suffering isn't over. Hundreds have died in dangerous sea crossings organized by illegal smugglers. And thousands more are blocked far from their goal, and many are simply pushed back. Instead of developing better asylum systems that are hospitable, that recognize the hardship and the difficulties and the reasons for people to flee, barriers are erected. And the barriers need not be physical. Sometimes they are legislative barriers. We see this in Europe. We see the lowering of the threshold in the quality of asylum law. The numbers increase alarmingly. The numbers are people, individuals torn from peaceful lives, driven into danger and exile. Sympathy is not enough. Money is not enough. Action, bold action, is needed to deal with a crisis spanning the world. Comente o que é que você achou, deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Se ainda não é inscrito, considere inscrever-se no canal. Sou grato pela sua atenção até aqui e um grande abraço.